quando a gente chega, deputado, a citar o nome do Bolsonaro já no arco final da sua fala, os últimos acontecimentos dessa semana, eles, por mais que chamaram a atenção do mundo inteiro pela assinatura do decreto do tarifaço, pela lei Magnitsky, pela polícia da Itália encontrando Zambelli, perceba que Bolsonaro não foi trazido para a linha de frente como peça partícipe de nada. Veja que tudo está acontecendo e Bolsonaro ficou alheio, né, a isso tudo. Ontem eu li alguns analistas falando e fez sentido, e eu quero te ouvir a respeito, deputado, que é a ideia de que o tarifaço que foi prometido como uma tsunami veio numa marolinha tão baixa que obrigou o Trump a usar a lei Magnitsky como um desvio de foco, como uma forma de diversionismo, né? E, ao fim e ao cabo, nem o tarifaço veio como ele queria e nem a lei Magnitsky terá o peso que ele gostaria que tivesse. Isso é uma vitória da soberania do Brasil, deputado. É uma vitória. E veja bem, o que o Trump fez ontem, e aliás ele alardeou que faria já há muito tempo, é decretar guerra ao Brasil. Mas não é uma guerra convencional, é a chamada guerra híbrida, que a extrema-direita já faz no mundo inteiro, mas que agora, a partir do governo dos Estados Unidos, ou seja, do Estado norte-americano, eles pretendem guerrear com o Brasil e tentar desestruturar o governo brasileiro. Isso não é novidade, a extrema-direita usa esse artifício e agora o governo passa a usar. Mas não é apenas contra o Brasil. Isso já envolve a Colômbia, o México, aqui na América Latina, onde eles querem, portanto, se envolver na política interna e ter uma dominação política e, inclusive, ideológica nos governos da América Latina, ou seja, tentar fazer com que a extrema-direita seja vitoriosa em eleições ou até em golpes, que podem ser produzidos, como foi a tentativa do 8 de janeiro, nos países da América Latina, ou seja, uma dominação política e ideológica através da guerra híbrida nos países da América Latina. E eu acho que ontem este passo que o Trump deu foi muito mais frágil do que ele pretendia ou do que ele conseguiu fazer. Em primeiro lugar, porque enfraqueceu a extrema-direita no Brasil. Se Bolsonaro já seria preso em setembro, ele agora pode ser preso e acrescido também de traição à pátria, de lesa pátria, que vai só agravar os crimes de Bolsonaro e apressar a sua prisão. Então a extrema-direita fica enfraquecida e mais isolada com esse passo que ele deu, inclusive a tentar enquadrar um ministro do Supremo Tribunal Federal nesta lei que não tem nada a ver do que foi colocado nos Estados Unidos com a figura do ministro Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal, que faz parte do processo democrático brasileiro, limpo e claro, com um julgamento que precisa ser feito com quem tentou chefiar um golpe de Estado. O segundo petardo que ele jogou contra o Brasil nesta guerra foi o tarifaço. O problema é que eles também dependem muito do Brasil e dos produtos brasileiros. Então ele teve que amenizar 50% desses produtos. Eu diria para você, Tiago, que provavelmente ainda vai negociar pelo menos o café, porque o café brasileiro é muito bom, é muito forte, um comércio que pode fazer com o mundo inteiro. Se não fizer com os Estados Unidos, vai fazer com outro. E o governo tem os elementos capazes de fazer que não se abra uma crise do café aqui, armazenar esse café, comprar, se for o caso, e poder exportar até em preços melhores posteriormente e baratear o preço aqui no Brasil. Então, o café, ou eles negociam ou vão sair perdendo. É mais um produto que certamente vai entrar também aí na negociação, o que mostra que os Estados Unidos dependem não só do Brasil, mas como dependem do mundo. Não é mais esta potência, o império único, né, que já mandou no mundo num determinado momento. E o Trump não sabe ainda dessa fraqueza. Por isso, ele não conseguiu peitar a China até hoje, por exemplo. E nem os BRICS, que no final das contas é o que ele quer. Então, essa declaração de guerra que ele fez ao Brasil, ele jogou 2 mísseis e os 2 mísseis enfraquecem a política da extrema-direita brasileira e também não abala, vamos dizer, profundamente o comércio brasileiro e a economia brasileira. A ver, mas é essa a impressão que eu tenho desse processo. Então, eu acho que essa guerra que os Estados Unidos declara, não só à América Latina, mas ao mundo, ela é perigosa,
porque tem também a guerra, vamos dizer assim, armada, né? A guerra tradicional que ele fez no Irã, através de Israel, em Gaza, e ameaça também entrar nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso é um risco, porque perdendo base popular como está, ele pode querer se aventurar a algum tipo de invasão territorial, como ele prometeu no Panamá, no Canal do Panamá, na Groenlândia, no Canadá. Então temos que ter cuidado, porque é um império ferido e que declara guerra ao mundo. Então não sabemos como que ele vai agir daí para frente. Por isso é preciso uma unidade dos países contra a extrema-direita norte-americana e a extrema-direita mundial. Isso é muito importante. O Lula fez uma visita à Colômbia, né, e lançou essa ideia de uma estratégia mundial de combate à extrema-direita e de defesa da democracia. E nós precisamos aqui no Brasil e nos países populares, nas democracias populares no mundo, fazer grandes manifestações, isso é também fundamental, mostrando apoio às soberanias nacionais e contra a extrema-direita. Esse é um outro passo importante para conter Trump e o seu desejo de guerra. E, Tiago, deixa eu apresentar uma proposta nova aqui para vocês. Por favor. Que eu pretendo apresentar através de uma indicação ao presidente Lula. O Trump está de olho também nas terras raras, nos minerais raros. Isso agora virou uma peça muito importante no xadrez internacional. E ele já quer as terras raras da Ucrânia, agora do Brasil também ele fala nisso. E nós temos aqui em Minas Gerais uma empresa que é a Codemig e a Codenge, que o governador Zema não quer saber delas, e a Assembleia Legislativa votou para que o governo de Minas aderisse ao Propag, que é aquele programa para diminuir e negociar a dívida do Estado com a União, que essas empresas poderiam ser federalizadas. Eu estou enviando ao presidente Lula uma indicação, vou ver se aprovo isso no Congresso Nacional, para que o presidente Lula aceite essa federalização e crie uma empresa nacional estratégica para os minerais raros e as terras raras brasileiras. Nós precisamos cuidar delas. Nós temos aí nióbio, né? Nós temos aí minerais raros importantíssimos no Brasil que estão em disputa mundialmente. Esses minerais eles têm um valor estratégico muito grande. A privatização da Vale do Rio Doce foi um estrago no Brasil que a gente sente em Minas Gerais até hoje. Só para não dizer que não falei dos principais problemas, nós tivemos aqui 2 crimes da Vale em Brumadinho e Mariana. Mas tivemos também um prejuízo econômico muito grande. Então, o Brasil ele precisa estrategicamente de ter com o seu solo uma empresa estratégica que defenda os interesses nacionais. Então, eu vou indicar ao Lula que a gente possa criar uma empresa nacional com essa determinação. Acho que isso pode ser também um passo muito grande que nós vamos ter de proteção às nossas terras, às águas brasileiras, tudo isso entraria nessa empresa, né? Ao nióbio, que eu já falei, mas outros minerais também importantes que nós temos aqui no Brasil que estão desprotegidos. Eu acho que é uma grande proposta que nós precisamos apresentar ao presidente Lula. Getúlio Vargas, quando criou a Vale do Rio Doce, o fez exatamente no sentido de que o Brasil tivesse acesso ao seu minério, à exportação, à produção e industrialização daquilo que não fosse apenas exportação, como está sendo hoje, depois da privatização da Vale do Rio Doce. Nós vamos retomar o domínio do Brasil sobre os seus minerais, o seu solo, né? Então, acho muito importante que se crie essa empresa agora. É uma oportunidade ímpar, viu, que o presidente Lula tem, que o Brasil tem de ter uma empresa estratégica como essa. E atende também uma emergência, né? Porque ficou muito clara nos interesses dos Estados Unidos que é colocar, de fato, as garras nas nossas terras raras, na nossa natureza. Isso nunca saiu de vista dos Estados Unidos, mas foi muito flagrante, né, no anúncio do Donald Trump. Só para você ter uma ideia. Diga, por favor. Por que os Estados Unidos estão de olho nisso? Eu falei do nióbio. O nióbio nós temos em Araxá 98% da produção mundial. O Zema quer privatizar o nióbio. Nós queremos federalizar.
uma das minas é estatal. Então, acho que seria importante, quem sabe, até ter a outra mina, que está privada, para o interesse nacional também ser posteriormente adquirida para o Estado. Mas 98% da produção de nióbio do mundo. E o nióbio é usado para ligas de aço, supercondutores, é um mineral hoje fundamental. Turbina, carro elétrico, infraestrutura militar, todo mundo está de olho no nióbio. As terras raras são um conjunto de 17 elementos que hoje são usados para celulares, baterias, ímãs, armas guiadas, reservas aqui em Minas Gerais importantes lá na Serra do Salitre, mas também no Amazonas e no Pará. Para você ter uma ideia do que é importante dessas terras raras. O Brasil é o segundo maior detentor de reservas naturais do mundo, só atrás da China. Aqui em Minas Gerais nós temos o lítio também. O lítio é para bateria de carro elétrico, armazenar energia. Vale do Jequitinhonha, onde tem as maiores minerações, e as mineradoras americanas estão de olho lá. E se deixar, o Zema entrega tudo. Então é fundamental cuidar do lítio no nosso Vale do Jequitinhonha. E ainda o grafite natural, que é usado em bateria, nós temos de íons de lítio, e nós temos reservas em Minas e na Bahia. Eu estou falando disso que a gente tem estudo aqui em Minas Gerais. Mas são também elementos fundamentais para você ter desenvolvimento estratégico. Coloca o Brasil como produtor estratégico de muita coisa no mundo, para a gente não ter essa dependência com o imperialismo americano. É uma oportunidade, então, quando o Trump compra essa guerra, nós precisamos de reagir. O presidente Lula falou em colocar 6 na cara dele quando ele trucasse. Está na hora. Acho que uma empresa dessa ela é essencial para o Brasil. E, por fim, tem a questão do PIX, né? Que nós vamos precisar também de uma lei, o presidente já enviou, que proteja o PIX, porque isso vai acabar sendo uma moeda mundial, né, vamos dizer assim, importante. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para sair dessa guerra que o Trump decretou mais forte, viu? Dessa guerra híbrida. Agora, para isso, precisa de política também. É claro que se a extrema-direita ganha uma eleição ou consegue dar um golpe, que é o sonho da vida deles, você joga tudo por água abaixo. Por isso, eu acho que o povo brasileiro está entendendo a importância de reeleger o Lula, sim, de manter um projeto de soberania nacional.